Bahia, dia 13 de agosto de 2023, é necessário uma providência urgente para conter esse processo erosivo dessa encosta. E é necessário evitar o povo ficar tomando banho de lama na base. Essa elevação tem um processo progressivo de erosão e é
Chegamos aqui no Morro de São Paulo, dia 13 de agosto de 2023. Graças a Deus. Segundo Lester Brown, a economia é um subsistema dos recursos ambientais. Se nós temos um meio ambiente degradado e se tenta recuperar o meio ambiente urbano que está degradado com uma proposta dessa, sem nenhuma base científica, ecológica ou agronômica, plantando-se mudas de espécies arbóreas, nessa situação aonde o atestado de morte se assina da espécie arbórea, muita calçada impermeabilizando o solo urbano, vai redundar na morte da espécie arbórea. Não existe nenhuma economia no mundo, seja na zona rural ou na zona urbana, que vai prosperar se os reguladores naturais estiverem desativados em ambiente degradado. Este regulador natural aqui, que é uma espécie arbórea, está sendo desativada por falta de conhecimento ecológico, agroecológico e de ciências agrárias na ocupação do solo urbano e no projeto de arborização e reordenamento do espaço urbano no nosso país. Nós estamos aqui em Morro de São Paulo, graças a Deus, dia 17 de agosto de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E estamos no Morro de São Paulo, município de Cairu. E nós observamos que a ciência nos ensina o seguinte, que toda a quebra, a crise, ou as crises que existem no nosso planeta, no nosso país, elas são geradas de forma muito agressiva por questões de degradação ambiental. Um município desse, um local desse que sobrevive do turismo, a tendência é essa economia quebrar, porque os reguladores naturais estão sendo desativados. E, infelizmente, no nosso país, nós necessitamos dos gestores públicos, mas, infelizmente, a política no Brasil, ela se coloca acima do bem e do mal. Ela quer ser onisciente, onipresente e onipotente. Será que não existem profissionais de ecologia, de meio ambiente, ou de nível médio, ou de nível superior, biólogos? A Universidade Federal de Salvador está aí próximo, o FRB, o curso de biologia ali no IFE Baiano de Valença. Será que não existem profissionais que possam contribuir com a formação dessa proposta de reordenamento do solo urbano nos municípios aqui do entorno? Será que a Universidade Brasileira, ou será que não existem centros de pesquisa na área de ciências ambientais, de ecologia, para que essa mistura seja homogênea? Até quando o povo brasileiro vai ficar fazendo parte de uma estrutura heterogênea? A gestão pública é formada, graças a Deus, por políticos que são eleitos pelo povo, mas a mistura só é homogênea no dia da campanha, ou nos dias das campanhas, e no dia em que
nós vamos deixar nossos votos nas urnas. Essa mistura deve ser e permanecer homogênea durante a gestão desses que foram eleitos pelo voto popular para ocupar a prefeitura, estado ou a União, através de presidente da República ou presidenta da República, seja assim como queira chamar. Então, a população brasileira fica como observador, meros observadores durante a gestão. Como que essa gestão de meio ambiente pode proporcionar prosperidade para nós que participamos dessa sociedade brasileira, que pagamos impostos e que na verdade essa calçada aqui deveria ser intercalada com gramado. A princípio o propósito é correto de arborizar uma artéria dessa, mas não do jeito que foi feito aqui. É necessário que o gestor público, o prefeito, Câmara de Vereadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, sejam os catalisadores para propor que essa mistura entre eleitor e político seja homogênea, que todos participem dessa gestão dos municípios em todas as áreas, para que a sociedade dê sua opinião. E aí nós vamos ter uma estrutura homogênea. Nós não podemos, eleitores ou eleitoras, ficar como meros observadores, e é necessário que os próprios gestores venham quebrar o gelo, né? Entre aspas, para que venham convidar a população antes de se fazer esta arborização, outro projeto qualquer, que é um dever. Prefeito não faz favor para ninguém, vereador não faz favor para ninguém, deputado federal ou deputado estadual não fazem favores para ninguém, senador não faz, presidente não faz, é dever. Cada um no seu cargo é funcionário público, federal ou estadual municipal, que recebe salário pago pelos nossos impostos. E com isso é necessário convidar a população, convidar entidades, universidades, entidades de pesquisa, de ensino, que trabalhem com educação ambiental, com formação, curso técnico de nível médio ou superior, nas ciências agrárias, urbanização, instalação ou reformulação de cidades com base na proposta de cidades sustentáveis. E por isso é que nós devemos fazer o exercício de construção participativa do conhecimento, entre aspas, aonde essa gestão e esta vivência de sociedade no Brasil seja homogênea. O tecido político, ombro a ombro com o tecido social, sem populismo. E visando o melhor para a nossa sociedade. Quanto mais árvores na cidade, mais oxigênio. Nós não podemos querer justificar a omissão em se fazer uma arborização como foi feita aqui, sem base científica, ecológica, porque existem árvores lá do outro lado. Não é bem assim. Porque quem anda nessa calçada aqui, do jeito que foram implantadas essas espécies arbóreas, jamais vão ter acesso a dosséis de árvore em condições de gerar sombra para a população, para quem está transitando nesta calçada. Pois é, e então nós devemos tentar, na prática, reverter isso aí.
O prefeito não ficou para ficar encastelado, intocável, ou Câmara de Vereadores e ditar somente as regras, não. Nós necessitamos de forma pacífica fazer a construção homogênea desses projetos de arborização dos municípios do nosso país. Que nós não estamos fazendo o dever de casa. E nós devemos colocar nossa consciência no travesseiro e reverter esse quadro enfermo, inadequado, inconveniente, sem base nenhuma, ecológica, científica, agronômica, para se desenvolver um projeto de arborização em qualquer município do Brasil. Essa calçada deve ser mínima na periferia das árvores, daqui desta árvore até o final, para tristeza nossa, está com este manejo de solo urbano inadequado. E é necessário intercalar. Aqui nós vemos um cidadão correndo, é necessário oxigênio no ar para otimizar esse exercício, essa corrida. E aonde estão as árvores aqui em condições de proporcionar uma arquitetura de dossel, de copa, a rigor, suficiente. Nós não temos isso. E continuam plantando a palmeira imperial, que é necessário reverter isso aí. Sempre ela apresenta esse problema. É necessário entender que essa palmeira deve ter alguma exigência de solo, de macro e micronutriente ou algum tipo de enfermidade que, geralmente, em todo lugar que a gente vai, que faz as imagens dessa palmeira, ela apresenta com esse mesmo problema aqui. Esta palmeira, para a glória de Deus, Deus criou. Ela tem sua utilidade, claro que tem, mas é necessário se pesquisar quais são os tipos de solo, quais os manejos e as exigências nutricionais para que a gente não venha comprar uma muda tão cara dessa espécie de palmeira, que é a palmeira imperial, e depois implantar e a espécie, a palmeira, morrer. Isso aqui é capital oriundo, dinheiro oriundo dos nossos impostos. É necessário que a Secretaria do Meio Ambiente possua cientistas ou de nível superior, técnico de nível médio, para a gente acertar nesses projetos que se chama, entre aspas, requalificação. É requalificação para tudo que é lugar, nesses municípios do Brasil. Mas há necessidade de fazer uma requalificação científica, profissional, com base na ecologia, para se poder ter sucesso nesses projetos. A palavra de Deus diz o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas acontece que o nosso Deus, Ele deixou homens e deu dons, mulheres, para serem cientistas, botânicos, agrônomos, pesquisadores, profissionais de nível médio, nível superior, PhD, com formação em doutorado, pós-doutorado, né, assim? E nós estamos com muitos profissionais encastelados em instituições com uma gama de formação, um currículo acadêmico muito substancial. É necessário que cada um deles, cada um de nós, venhamos para as ruas, em todas as áreas, na medicina, em todas as áreas de ciências humanas, para a gente reconstruir o nosso país sem populismo. Uma sociedade com educação, seja ambiental, alfabetização ecológica, é uma sociedade que não vai ficar tutelada por populismo de político ou política nenhum ou nenhuma. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. É necessário a gente
lançar mão do capital social, entre aspas, que é cada brasileiro, brasileira sendo assistido ou assistida, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, com a educação ambiental disponibilizada pelo poder público, pois a sociedade brasileira gastou muito dinheiro através dos nossos impostos, até para imprimir a Constituição de 1988 do Brasil. Quanto mais para formular. Quanto dinheiro foi gasto em reuniões com parlamentares para definir o texto da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, para que a gente não passe vergonha, nem no nosso país, nem diante da crítica internacional, porque a crítica internacional conhece a nossa Constituição. E aí eles vão o quê? Questionar, o que é que os brasileiros fazem com o artigo 225 da Constituição de 1988, que eles mesmos elaboraram? E quando acabar, vem pedir dinheiro para a gente. Pensa o quê? O capital social tem mais valor, capital social entre aspas, do que os dólares que as nações ricas repassam para a gente. Porque vai se proteger ou recuperar ou preservar o meio ambiente por uma questão de consciência e não porque vai receber crédito de carbono. É muito contraditório essa ideia de pagar crédito de carbono. Há necessidade de se preservar por uma questão de consciência, preservar o meio ambiente não porque está recebendo outro tanto. Meus pais me criaram assim, graças a Deus. Quando eu chegava alegre, dizendo que tinha tirado 9, 10, 8 na prova, meu pai e minha mãe diziam, olha, você não está fazendo favor, nem para mim, nem para os seus pais. Você está fazendo isso para você mesmo. Nunca ganhei presente, nem dinheiro, porque tirava nota boa na escola, nunca. Então, graças a Deus, glória a Deus, então nós precisamos colocar também isso em prática. Preservar por uma consciência. E é necessário a gente entender que solo impermeabilizado na zona urbana provoca o acúmulo de água, não é isso? No solo. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Morro de São Paulo, Bahia, Cairu, Brasil, dia 18 de agosto de 2023. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Estamos avaliando a qualidade das espécies arbóreas que são implantadas no projeto de arborização aqui. Essas espécies arbóreas oriundas de mudas que tecnicamente são mudas reprovadas, que a gente observa aqui que essa muda já tem uma tortura na haste da planta. Isso aqui é um vegetal que é oriundo de mudas estioladas, que durante o preparo dessas mudas no viveiro, elas não foram separadas umas das outras, o que provocou o estiolamento dessas mudas. E num projeto de arborização, uma planta, uma muda com esta tortura, não se recomenda para implantar a muda num projeto de arborização. E nós pagamos impostos para que haja
a aquisição de mudas de espécies arbóreas de qualidade para que haja prosperidade, êxito nesse projeto de arborização da cidade de Feira de Santana, Bahia. Evitar a aquisição e o plantio de mudas estioladas, pois nós necessitamos de mudas de espécies arbóreas que tenham condições de formar o tronco aprumado, e a arquitetura da copa precisa estar inserida num tronco que tenha condições de garantir a sustentação de todo o dossel da futura árvore. É necessário se avaliar a qualidade das mudas antes de trazer para o local definitivo de plantio. E a gente observa que há necessidade da poda, essa poda sistemática. Esta plântula, ela vai comprometer toda a arquitetura da futura árvore em função da má qualidade dessas mudas. As mudas devem ser de porte adequado, o diâmetro da haste e o comprimento da haste deve ser compatível com a capacidade de gerar uma árvore com condições de sustentar, de ser uma árvore aprumada, para que não venha trazer problema futuro de tombamento das árvores, de rachar galhos. E é necessário a gente avaliar a qualidade das mudas, das espécies arbóreas, para se plantar no projeto de arborização de Feira de Santana ou de qualquer município. Então a gente observa aqui essa plântula está com uma tortura na haste e não é adequado isso. A preocupação deve ser diversificar as espécies, evitar plantar somente um tipo de espécie arbórea no projeto de arborização, para se evitar a morte em série das árvores, pois quanto maior a diversidade de espécies arbóreas no projeto de arborização, nós temos condições de fazer frente ao ataque de enfermidades e insetos. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A necessidade de toda a sociedade, os universitários, a Universidade Estadual de Feira de Santana, através dos cursos que tem muita relação com as questões ambientais, como o curso de agrárias, curso de agronomia, ou outro curso de ciências ambientais, que possam esses universitários fazer um trabalho de estágio de vivência e a participação das comunidades tradicionais, dos agricultores familiares, para indicar a época que as árvores estão lançando sementes, para que haja a coleta dessas sementes.
É necessário fazer o mapeamento, o inventário das árvores daqui da Avenida Getúlio Vargas. Identificar, graças a Deus é filmando que a gente vai aprendendo, glória a Deus. E aí é o seguinte, a necessidade das universidades fazerem o inventário destas árvores, para que assim a juventude, os universitários venham coletar sementes destas espécies vegetais para o preparo de mudas. É necessário que a Secretaria do Meio Ambiente coloque em prática esse projeto em todos os municípios do Brasil, para que haja um pertencimento, para que a sociedade se sinta responsável e compartilhe com as demandas de arborização de todos os municípios do Brasil. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Macapá, Amapá, dia 3 de abril de 2023, na zona urbana. Estamos aqui fazendo uma documentação de uma espécie arbórea que foi implantada na zona urbana e apresenta um bom dossel, uma boa capacidade de disponibilizar um microclima com umidade no ar, temperatura amena, agradável, só que a calçada impermeabilizando nessa área aqui 100% do solo urbano, e a base da árvore infelizmente não é um manejo adequado, onde essa estrutura de concreto armado traz limitações e, sobretudo, reduz a incidência de água, da chuva, para permitir que esta árvore tenha um dossel com mais vigor. Aqui já existe deficiência de água em função dessa calçada, que pode ser intercalada com gramado. É muito irregular a arborização da cidade. Isso, infelizmente, é uma média, né, no nosso país. Ali nós temos um exemplo de como deve ser o espaço na zona urbana de Macapá em termos de arborização, cobertura arbórea, e aproveitando todo o potencial dessas espécies arbóreas, fazendo a colheita ou coleta das sementes, dos frutos, visando a propagação, a disseminação dessas espécies arbóreas, para se promover a arborização com eficiência da zona urbana de Macapá. E aqui o asfalto recebendo sombra, tem local que é 100% de sombra no asfalto, como aqui na parte da frente, ali onde passa a bicicleta, ó. Aqui a gente observa 100% de sombra que esta árvore está proporcionando na zona urbana. O jambeiro está ali, e a pujança, a exuberância desta árvore, que ainda, graças a Deus, não foi completamente comprometida, em função de estar
com solo aparente e a deposição de matéria orgânica na base da árvore. É preciso fazer uma análise para se redimensionar essa proposta de arborização de Macapá, não só de Macapá como as demais cidades. É preciso ter cautela para não impermeabilizar esse solo aqui, deixar como ele está, implantando grama ou amendoim forrageiro. E olha, o vento fica com a movimentação estabilizada e a frente de Macapá, Amapá, que está na orla do rio Amazonas, deve ter este microclima composto por quebra-vento arbóreo. Só que ao longo da frente da orla do rio Amazonas, na frente da cidade de Macapá, Amapá, é necessário se estabelecer com critério quebra-vento arbóreo utilizando espécies desta envergadura aqui que nós estamos vendo. E promovendo um volume bem denso de dosséis de árvores se tocando ali na beira do rio Amazonas, na frente, próximo à fortaleza. Esse é que deve ser o critério para minimizar os efeitos da formação de vendavais aqui em Macapá, Amapá. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Glória. Macapá, Amapá, dia 11 de abril de 2023. Aqui em plena via pública. São 11 horas e 5 minutos. O que restou de uma exuberante mangueira que estava vegetando aqui. E a causa, ou as causas, estão aqui visíveis. Calçadas, impermeabilizando o solo urbano, impedindo a infiltração das águas da chuva no solo vizinho à mangueira, o que provocou a morte da mangueira. O que restou, um pneu que deixaram aqui. E olha lá, esta mangueira que morreu e que está aqui só o toco. Segundo o morador aqui, ela era tão frondosa como aquelas mangueiras lá da frente, ou como esta daqui. Esta mangueira que vivemos está comprometendo a copa da mangueira, o mesmo manejo que foi feito nessa mangueira aqui que já morreu. Feira de Santana, Bahia, 21 de julho de 2023, o que provoca excesso de calçadas sem estar intercalada com gramado, excesso de asfalto, água da chuva que não pode se infiltrar no solo urbano. A quantidade de água aqui que deveria estar infiltrada no solo urbano para recarregar os lençóis freáticos. E aqui a água vai se perdendo, o ciclo da água fica curto em função disso aqui, excesso de calçada e uma precipitação mínima pluviométrica provoca
essa lâmina de água, que é o princípio das enchentes na zona urbana de Feira de Santana. Se houver uma precipitação maior de chuva, a cidade fica alagada, porque o solo está totalmente impermeabilizado. Então é necessário a gente colocar a mão na consciência e intercalar essas calçadas com gramado, plantar o componente arbóreo diversificado, para que as árvores venham fazer a interceptação das águas da chuva e promover a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui são fatos, nós não podemos querer se opor a fatos. E aqui é o Enzo, meu neto, minha filha Sanara, Socorro, minha esposa, netinha Liz. Estamos passeando em família, fazendo aqui esse diagnóstico ambiental urbano e apresentando só Valença, Bahia, dia 5 de setembro de 2023. Estamos aqui no bairro Bate Quente, na rua Glicério Tavares. Graças a Deus, chuva torrencial, e toda cidade que possui excesso de solo urbano impermeabilizado, com calçadas, com asfalto, quando chega neste tempo de chuva, quando a chuva cai, na ausência de árvores numa cidade, o que vai acontecer são as enchentes que a gente observa nos noticiários, na TV, não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo. E aqui a gente observa que a cobertura vegetal arbórea diversificada, ela ocupa os quintais, abre aspas, agroflorestais aqui das residências do Bate Quente, e todo o ciclo da água ele é regulado pelas árvores, pela cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. E as árvores têm um papel indispensável nessa dinâmica de regulação hidrológica do solo na zona urbana ou na zona rural. Para começar, a chuva provoca impacto, mas as árvores têm esse efeito de interceptar as águas da chuva, armazenar nas folhas e permitir a infiltração lenta das águas da chuva no solo. Quando o solo urbano está impermeabilizado, não possui a cobertura vegetal suficiente, vem as enchentes, aliado a lixo na zona urbana, que vai entupir nas bueiras, e a drenagem, somente a drenagem micro ou macro drenagem das águas da chuva na zona urbana, elas não vão resolver. O que resolve é uma harmonia, principalmente as secretarias de meio ambiente devem cair na real, estudar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e promover a educação ambiental, a alfabetização ecológica, se atualizar, se inteirar acerca do livro do Fritjof Capra, A Teia da Vida. É interessante. Sem ciência, nós não temos condições de reverter de uma forma
que todos possam ser incluídos nesse processo de mitigação das causas e das consequências do aquecimento global. As árvores, elas têm esse papel de reduzir a velocidade dos ventos em 40%. Elas têm a capacidade de infiltrar 50% da água que cai na floresta ou na região, na zona urbana, porque 20% das águas da chuva as árvores absorvem para o seu próprio uso e 30% das águas da chuva as árvores abastecem o lençol freático. O próximo vídeo nós temos uma vivência, um diagnóstico in loco na zona urbana de Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, que a gente, nas imagens, a gente vai entender essa dinâmica. As árvores evitam o desbalanço hidrológico no solo. A população, de uma forma ampla, necessita ter acesso a esses conhecimentos de uma forma popularizada, e quem tem a obrigação, o dever de trabalhar com essa proposta é o poder público, poder executivo, legislativo, judiciário, porque nós devemos entender o seguinte: é um engano achar que captar somas milionárias de dólares de nações ricas para resolver o problema ambiental do nosso país, só captar não vai resolver, não. Cada brasileiro, cada brasileira devem se constituir, abre aspas, o capital social, fecha aspas, que é o brasileiro ou a brasileira que vai desenvolver um estilo de sobrevivência, de vida, por uma consciência de que deve preservar e recuperar o meio ambiente, não por obrigação. Crédito de carbono é outra tentação. Nós devemos ter consciência de preservar o meio ambiente por uma questão de consciência, de responsabilidade. E isso, para acontecer, a curto, médio e longo prazo. É necessário que se trabalhe no sistema de mutirão, uma resiliência, processos de formação de conselhos comunitários na zona urbana, o envolvimento dos IFES em todo o território brasileiro. É necessário que os professores dos IFES saiam das quatro paredes e se coloque os alunos dos cursos técnicos de meio ambiente, agropecuária, agroecologia, para fazer um inventário, um cadastro dos moradores das ruas. Um exemplo, aqui existe o IFE Baiano Campus Valência. É necessário que os alunos visitem os moradores aqui da rua, do Bate-Quente, através de duplas, e se faça um trabalho de extensão, projeto, com alocação de verba para cadastrar cada família e levar essas famílias para vivenciar a educação, a alfabetização ecológica, uma campanha para não jogar o lixo no chão. E esta área do IFE Baiano Campus Valência deve ser um polo irradiador de democratização e horizontalização dos conhecimentos de educação ambiental.
principalmente a questão do lixo urbano, que as pessoas infelizmente jogam lixo nas ruas aqui, e essa cobertura vegetal que nós temos aqui somente não vai resolver o problema também. É necessário que a população não venha queimar lixo nos quintais, não jogar lixo no chão e conservar as vias públicas limpas. Não adianta a prefeitura colocar servidores, funcionários ou terceirizados para varrer aqui a rua, o bate-quente. É necessário que as pessoas, desde criança, tenham consciência de que não deve jogar o lixo no chão e cada um vai varrer a sua calçada e evitar jogar o lixo no chão. É necessário que essa construção desse conhecimento seja participativa. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, e na presença dessa cobertura vegetal, sobretudo na orla fluvial de Valença, que vai funcionar como quebra-vento. A orla fluvial do Rio Una de Valência está carente de árvores. É necessário se preparar mudas de árvores que sejam endêmicas daqui da Mata Atlântica e plantar ao longo daquela artéria onde foram feitas calçadas, para que assim as águas da chuva não venham se acumular no solo que está impermeabilizado. Graças a Deus. Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, para a nossa meditação. Praia de Guaibi, dia 2 de junho de 2023. Quem nos fala é Dacilton Matos dos Santos. Quebra-vento arbóreo aqui na praia de Guaibi, Valença, Bahia. Quebra-vento arbóreo tem essa utilidade: quebrar a velocidade do vento em região litorânea. Graças a Deus. Dia 2 de junho de 2023. Nós temos um quebra-vento arbóreo. Essa proposta deve ser implantada na região litorânea das praias do Brasil. Graças a Deus. Padrão de vida ecológico, salutar, em harmonia com a tecnologia. E muitos veículos aqui, um arsenal de tecnologia, né, isso, automobilística. Mas, no fundo, quem mantém toda essa economia, essa pujança da economia, é o meio ambiente sadio. Então nós vemos ali quadra, basquete, os Estados Unidos é aficionado a basquete, tênis, quadra de tênis e quadra de vôlei.
A rodovia está lá na frente, mas o componente arbóreo está aqui. 11h57, sol a pino, mas olha a sombra, olha a sensação térmica agradável, olha solo coberto. Tem asfalto, não resta dúvida aqui. Mas a árvore ali não está blindada, tem muito espaço. E com a gramínea, que é fonte de carbono, não é isso? Suprimento de carbono, de água, de outros nutrientes, de macro e microbiologia do solo. Aquele pinus lá na frente. Ali, a altura dele. Então já pensou? Convive bem. As pessoas, graças a Deus, convivem bem com o componente biótico e abiótico. Ali a infraestrutura e a predominância do verde. Isso é uma lição para nós brasileiros. Nós somos devedores ao meio ambiente aí no Brasil, diante do que nós estamos vendo aqui, né? Então nós vamos ver ali a placa, né, que eu mostrei mais próximo. Eu tirei a foto, mas aqui vocês vão ver a placa mais próxima, filmada, não é isso? Então é só digitar esse nome aí, ó. Eu tirei a foto, mandei na internet e vocês vão encontrar até o mapa, a área desse parque ecológico. E aqui bem na frente tem uma rua, não é isso? É um conjunto residencial. Aqui é um parque de acesso público, onde nós percebemos os brinquedos para a criança. Aqui nós temos toda a preocupação em se ter cuidado com o uso do bem público. A gente vê o estado de conservação desses brinquedos, os bancos. Aqui não existe, graças a Deus, o instinto de vandalismo. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma casinha que tem livros. São livros infantis. Que o pai vem aqui, abre e pega o livro. Aqui, ó, brinquedo, livro. A criança fazer leitura. Então o pessoal preocupado também com a cultura. A criança aqui tem uma outra visão saudável, uma mente saudável, porque essa é a proposta. Aí tá no tempo, ó. Conservado, não está quebrado, bem conservado, livros. E ao fundo os brinquedos, mais gramado, coisa linda. Cerca viva, componente arbóreo, arbustivo, arbóreo. E lá tem a matinha que é para fazer a caminhada ocorrer. Interessante que pessoas vêm aqui com acompanhante. Pessoas que têm debilidade física, ou em cadeira de roda, automatizada, ou mesmo com acompanhante, com guia, né? Cão, cachorro, guia. E aqui a criança brinca a pleno sol, fica na casinha, depois tem acesso aos brinquedos e a essa área arborizada, ó. É isso? Bem, em Belém, lá na capital do Pará, ali é outra escola de preservação ambiental, existe muito isso aqui. Mas deveria aumentar esses espaços no Brasil. Deveria ter em outros estados. Ali o
funcionário está fazendo a manutenção da grama. Está fazendo a manutenção. Mas a árvore está ali. Então a criança tem noção prática da utilidade dos recursos naturais que Deus criou. A importância das árvores. Isso aqui é uma escola prática de ecologia e respeito aos recursos ambientais. Aqui você vê os balanços. Ali tem pai ou avô com as crianças. Nem sol, nem completamente ao sol, nem também completamente à sombra. Existe um equilíbrio aí, né? Graças a Deus. A criança pega sol, fica pleno sol, olha lá, ó. Mas existe o equilíbrio. Aqui, o acesso. Quem vem com bebê, passear no carrinho, pai, mãe. Aqui dá. Olha, aqui é o seguinte, é uma salada. Tem gente, tudo que é nacionalidade que vem pra cá. E idioma não acaba aqui, é muito idioma. Olha lá no fundo, a árvore, pinos. E olha os brinquedos, olha o estado de conservação desses brinquedos. Isso aqui é acesso público. Ninguém escreve nome nos brinquedos, ó. Isso aqui é público. Olha aqui. Vocês estão vendo aquela pista lá, ó? Aqui tem acesso à matinha, à vegetação que ela sobressai lá por trás, ó. Aqui, pessoas nem casais, idosos, vêm passear aqui nesse parque. Aqui, ó. Temos a estrada. Agora imagine, nós temos a vegetação aqui que está na íntegra. Não é isso? E ainda tem do outro lado essa cerca viva. Eles não se cansam. Insetos, borboleta, mamangava, abelha. Isso contribui para conservar a biodiversidade. Lá do outro lado, lá no fundo, tem casa lá, ó. Olha lá. Tem residência lá, ó. Tem um acesso aqui. Não é isso? Então, olha lá, brinquedos, uma ilha de árvore. Eles gostam muito de fazer essa vila aqui, de árvore. Ali nós temos o componente arbustivo, por trás o componente arbóreo. E aqui, esse gramado. E eles não medem dificuldade, eles não vê com nenhuma dificuldade manter. Além de você ver, a componente herbáceo, entre o componente herbáceo e o arbustivo existe outra vegetação que é arbustivo também, e o outro de porte mais alto é um quebra-vento. Aqui, ó, se fosse noutra região seria só calçada, mas não. Aqui a gente está sentindo umidade do ar satisfatória, a sensação térmica. Olha que aqui são 1h43 da tarde. A alta temperatura, mas a gente percebe, olha lá. Isso aqui é uma estrada. E o pessoal usa isso aqui para fazer caminhada. A gente não vai lá porque não dá tempo. E tá aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Isso aqui é na zona, é município, Laurenceville. Isso aqui é bem próximo. Eu vim a pé, eu saí de casa a pé, vim pra cá. Graças a Deus que a turma ficou em casa, eu resolvi fazer uma caminhada e documentar. Então vocês estão percebendo, ó. Tem lugares que a estrada é natural, mas aqui, ó, aqui tem asfalto criterioso, mas adentro aí a mata, a vegetação arbórea está aqui. As pessoas caminham e fazem uma caminhada salutar. Aqui, ó, árvore, isso aqui é um pinus. Aí vocês estão vendo como o raio, o diâmetro
São árvores. Aqui, agora imagine, em plena região de zona urbana. Olha, aqui já é uma picada, vocês estão vendo, ó. Me lembrei quando eu andei lá na Glebituna, que eu saí do lote do Gilberto Gilberto Clímaco, e fui visitar a última propriedade, quando eu trabalhei na Seplac lá na Transamazônica. Eu peguei uma picada, tipo essa aqui, ó. E passei na região que tinha muito macharimbé. Boas lembranças que Deus me deu agora. E eu andei bastante para poder passando 20 dias para prestar serviço. Graças a Deus a Sociedade Campesina da Transamazônica, quando trabalhava na Seplac, Ministério da Agricultura no Brasil. Olha aí, graças a Deus está aqui, ó, a vegetação. A criança vem aqui caminhando, ela vai realmente conhecer o valor que tem da cobertura. Tá aí, ó, isso aqui é mata, né? A vegetação e arbórea, e é por isso que alguns países da Europa e os norte-americanos se preocupam e criticam muitas vezes o descaso de países como o Brasil, que tem realmente um descaso com a questão ambiental. Quando se fala em agroecologia, ecologia, aí é só muxoxo, mas prova do analfabetismo ecológico, que é preciso reverter esse quadro lá no Brasil. Então, 29 de setembro de 2022, da Silton Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América. Esse passeio Deus me deu, um presente de aniversário, que eu completei 63 anos de idade, graças a Deus, dia 10 de agosto de 2022. E após a aposentadoria, Deus me deu esse privilégio de realizar o sonho de conhecer uma região que a gente tanto sonhava de que realmente existisse. E isso no Brasil pode existir, né? Graças a Deus. Lá no Arraial da Ajuda, lá em Porto Seguro, tem casos parecidos, Itacaré, aquela rodovia que liga Camamum, Itacaré, Itacaré-Ilhéus também tem. O Brasil tem seus exemplos de preservação ambiental, não resta dúvida, mas ainda deixa muito a desejar. A região Nordeste e a região Norte está se acabando tudo, até a Caatinga está desaparecendo debaixo do fogo. Mas Deus proverá, mas é necessário também combater a corrupção no Brasil, para que haja condições de se investir o dinheiro público que é gerado com os nossos impostos nessas essas propostas de desenvolvimento, tecnologia aliada à conservação. Aqui o asfalto, tá aí o asfalto, ó. O mesmo critério, as canaletas, para escoar as águas da chuva, né? Podia dizer, não, já tem tanta interceptação de água da chuva aqui, por conta do componente arbóreo diversificado, vamos deixar isso para lá. Não, eles têm disciplina, é uma resiliência. Imagina, de 1930 para cá, e aqui as águas da chuva é que caem aqui não é água de esgoto. E eles costumam colocar umas canaletas, e naquelas partes baixas eles põem os drenos das águas da chuva. Aí o que acontece? Garante a intercomunicação do potencial hídrico da região, os mananciais de água, rios, córregos. Agora imagine, na região cacaueira tradicional da Bahia, nós temos um exemplo, né, assim, do cacau cabruca, né? Isso aqui lembra um pouco, né? Só que tem que ter o manejo da cabruca, já estão fazendo manejo, mas vamos supor que aqui fosse na Bahia e que fosse uma área de cacau e essa área toda estivesse com cacaueiro a pleno sol. O que vai acontecer? O
que iria acontecer? O sistema radicular do cacaueiro é raso, a média 1,20 m. Então o cacaueiro não tem eficiência de evapotranspiração equivalente à eficiência de evapotranspiração das árvores de sombra. Aí o solo fica somente na presença de uma cultura, a monocultura. O que é que acontece? Vai haver perda de mananciais de água, aquele intrincado de rios e de nascentes e solos rasos que existem predominando na região cacaueira típica da Bahia. Esses solos rasos têm uma capacidade bem menor de armazenar água. Agora vamos ver aqui, essa árvore, ela está em plena zona urbana. Nós estamos vendo aqui. A casa está bem ali, ó, a residência. A vegetação está aqui. E olha aqui. Aqui nós temos a prova de que a tecnologia ela pode otimizar os reguladores naturais ativados do meio ambiente. Nós vemos ali tecnologia, veículo. É tecnologia espacial, tecnologia para todo lado aqui, né? E no mundo. Mas a tecnologia não pode substituir os reguladores naturais desativados do meio ambiente. Aqui é um regulador natural, uma árvore, é um regulador natural que está ativo. O homem está ativando, porque está deixando. Então aqui haverá a formação de chuvas, de clima e ciclo da água em equilíbrio, e haverá prosperidade. A economia vai realmente decolar. Aí o que é que nós observamos aqui? Eles fazem um manejo do solo superficial e para evitar algum efeito danoso da ação humana aqui nesse solo. E quando eles ocupam essa região, eles se preocupam sempre em utilizar veículo de pneu. Aqui a gente está vendo que isso aqui é o que se chama aí no Brasil de um arrastão, um carreador, mas é veículo de pneu. E eles fazem corte de árvores quando já estão maduras. Eles fazem, que outro dia eu vi uma carreta, daquelas carretas madeireiras, cheia de tora, de árvore. Então aqui é manejo sustentável. Olha aqui, ó, quantas árvores, ó. Quantas árvores. Olha lá a árvore. Mas acontece que os reguladores naturais estão ativados. Então, se tem tecnologia associada a meio ambiente com um regulador natural ativado em atividade, a tecnologia potencializa e esse casamento gera a prosperidade. Mas essa história de plantar, desenvolver o cultivo da soja, deixando o solo descoberto, ainda fazendo o plantio direto, mas acontece que, mesmo com aquelas ilhas, as pobres ilhas de árvore que eles deixam aí no Brasil, o ciclo da água fica curto e dá origem aos vendavais de poeira, não é isso? Que nós já vimos no nosso país, infelizmente. Solo muito quente, porque não intercala o cultivo da soja com essa cobertura vegetal.
Aí se prevalece porque tem área de reserva. Agora já pensou? Aqui eles poderiam dizer, olha, nesse bairro nós possuímos essa área de reserva aqui, né, que nós vimos, estamos vendo. Então, para que manter casa debaixo de árvore? E aí? Então, o cultivo da soja, primeiro que não mata a fome do ser humano, porque quem mata a fome do ser humano são áreas que produzem alimento que vai para a mesa do consumidor, né? Feijão, arroz, frutas, verduras, e a agricultura familiar é que garante isso aí. E essa história de dizer que preservar a árvore vai comer o quê? Vai comer folha? Tá aqui. Aqui o pessoal come muita folha, graças a Deus, é de hortaliça. Come mesmo, mas produz, todo país tem incêndio, tem vendaval, tem ciclone, mas em cima da tempestade é que nós devemos preservar o meio ambiente. Então eles estão fazendo aqui, nós temos exemplo. O movimento, o Encontro Nacional de Agroecologia no Brasil vem há muitos anos lutando, mas a assistência técnica e extensão rural no Brasil está combalida. A pesquisa que a menina dos olhos ainda é a Embrapa, a pesquisa, nós temos uma pesquisa rica, agora está pobre, né, que é a Embrapa, e pesquisa rica, Embrapa, e extensão rural pobre. E como é que vai haver harmonia? Aqui não, aqui existe uma inspetoria em cada bairro. E se não manter o gramado cortado como convém, e se não obedecer às leis ambientais daqui, o indivíduo é penalizado. E tem um ultimato, recebe um ultimato para poder reverter a situação. E aí, tá aqui, a pista, a rodovia está lá do outro lado. A gente ouve barulho já de veículo. É uma rodovia principal que tem aqui. Antes daquelas árvores, lá no final. Aqui tem depois dessa casa ainda tem um lago, viu? O que tem muito aqui é lago, graças a Deus. Hoje mesmo eu fui fazer uma caminhada, olha lá, ó, veículo passando lá. Ali é o asfalto. É uma rodovia entre o lado dessa casa e aquela árvore bem próximo da outra casa lá na frente. Ali é uma rodovia. Olha lá, passando veículo, ó. Uma rodovia de fluxo alto de veículo, ó. E aqui é a zona urbana. Essa rodovia é estadual. Olha lá, ó. A Transamazônica deveria, na frente das propriedades, ser compacta, desse jeito aqui, ó. Toda a frente de propriedade na Transamazônica, de um lado do outro, era para ser assim. Aí a casa tá bem ali, ó, convivendo bem com o que Deus criou, que é a cobertura vegetal, herbácea, arbustiva e arbórea. Então, geralmente nessas áreas aí de unidade de preservação ecológica na zona urbana, a gente percebe a presença de córregos. Vocês viram lá na frente um córrego, um riachozinho. E aqui é um local adequado para correr. É isso? Fazer uma corrida, caminhar. E eu já dei umas corridas aqui, graças a Deus. Aqui é muito bom para correr, porque muito oxigênio, poluição é baixíssima, a poluição do ar. E a poluição sonora, aí ó. Poluição sonora aqui é baixíssima, né? Tá ouvindo barulho de um avião aí.
sobrevoando. Morro de São Paulo, Bahia, Brasil, município de Cairu. Estamos aqui diante de uma proposta equilibrada, correta, que é este muro sendo revestido com essa espécie herbácea própria de parede. As paredes, os muros das nossas casas no Brasil, por estarmos num clima tropical, que as temperaturas são altas, os muros deveriam estar com esse revestimento. Evita poluição sonora ou reduz, refrigera o ar atmosférico do microclima, emite água em forma líquida ou em forma de vapor para o microclima, e essa espécie ela vai se espalhando de forma natural, ordenada e prestando serviços ecológicos de grande valia. Nós não podemos nos distanciar muito. Vocês observam que isso aqui é o que no Brasil se chama de beco. E é interessante, foi que Deus me pediu para filmar isso aqui. Nós estamos observando o lado positivo. Existem muitas propostas que são positivas, e além dessa proteção no muro, nós temos a árvore. Graças a Deus, essa proposta deveria ser uma proposta para todo mundo usar aqui no Morro de São Paulo, não só em Morro de São Paulo. Eu não sei o nome dessa árvore aí, mas acontece que nós temos um casamento, a espécie herbácea, afixada na parede, de forma natural, a espécie vai se espalhando. O componente arbustivo, aqui chama hibisco. Lá em Léus eu aprendi, crianças chamam de graxa, né? Essa espécie arbustiva, e lá em cima a espécie arbórea. E não tem condições, né, de se plantar aqui a espécie herbácea, no caso gramado, mas nós temos a espécie herbácea afixada no muro. E eu fui sugerir a uma pessoa fazer isso na casa dela, no muro. Ela disse que dá muito trabalho. Então isso é porque falta de educação ambiental. Se tiver no Brasil um projeto de educação ambiental sistemático, nós vamos realmente poder restaurar e dar um contorno na ilha de calor, ou nas ilhas de calor que existem no nosso Brasil. É necessário se fazer essa proposta, esse arranjo. Além do mais, aqui nós estamos num beco, e essa cobertura aqui do muro, com essa espécie herbácea, como ela é rugosa, é irregular, evita o eco também. E controla a poluição sonora local. E aqui nós temos uma cerca viva, outra cerca viva, que graças a Deus foi implantada. Essa cerca viva ela é mista, né? Porque tem essa tela, ela é mista. Mas acontece que não existe nada complicado. E para podermos reverter essa crise socioambiental no Brasil, é necessário que todo brasileiro tenha acesso à educação ambiental de todas as classes sociais, educação ambiental para se plantar essas espécies no muro, do jeito que está aqui. Isso aqui é conhecimento de ecologia, graças a Deus, mas é o custo dessa proposta de educação ambiental
ele é suprido com os nossos impostos, e na regularização dessa educação ambiental nós já temos que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através do artigo 225. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Morro de São Paulo, Cairu, Bahia, Brasil, dia 18 de agosto de 2000 Em região litorânea, a supressão da vegetação endêmica de restinga vai promover as ressacas e o avanço do mar na região litorânea. Cientificamente, só vai se gastar dinheiro para trazer pedras para se fazer essa barreira aqui, para evitar que o mar avance no local onde é solo de restinga. Segundo Odo Primavera, alguém pode se interessar ou adquirir ou ler o livro que ele escreveu, editora Séries, Manejo Ambiental Agrícola. Ele também tem trabalho voltado para a identificação de problemas ambientais na zona urbana e soluções. Ele diz o seguinte, que é necessário que haja sempre a vegetação endêmica ou antropizada de restinga de região litorânea, porque vamos ver, vamos refletir. Quando o nosso Deus criou a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea da restinga, na sua infinita sabedoria, ele revela a cada um de nós o ciclo da água, o controle das amplitudes térmicas de máximas e mínimas, de temperatura do ar e o deslocamento de correntes de vento. A estrutura de concreto armado jamais vai substituir os serviços ecológicos que são oferecidos pela vegetação herbácea, arbustiva e arbórea de restinga. O que detém o avanço das ondas do Oceano Atlântico ou Pacífico, outro oceano, aqui Oceano Atlântico, é a presença da biodiversidade vegetal da área de restinga. Não é só quebra-vento a função dessas espécies vegetais, de impedir o avanço do vento de forma desenfreada em terra firme. É trazer o balanço hidrológico de temperatura e de movimentação da dinâmica das ondas de vento. Esse projeto de colocar pedra não resolve, como está aqui. Pelo contrário, otimiza, quando a maré está baixa, a geração de calor. A calçada, ela é substituída a vegetação de restinga por calçada. Cada superfície de pedra reflete e gera calor. E acontece que mesmo tendo essa disponibilidade de vento, de brisas marinhas, o vento vai ficar aquecido quando começar a deslizar sobre essa superfície de pedra. É necessário sim arborizar, rearborizar com critério técnico, ecológico, essa área de solo de restinga e preservar aquelas áreas de vegetação de restinga, deixar na sua integridade 15 ou 20 metros e a partir daí 20 metros depois da borda da
vegetação de Restinga começar a investir em expansão urbana na zona de litoral. Calçada em excesso. Agora imaginemos, o homem destrói tudo. Pavimenta solo de Restinga, que quando chegou aqui estava vegetado naturalmente. E depois destrói o equilíbrio das ondas de vento. E aí pensa que essas pedras aqui vão resolver e vão impedir o avanço de água do mar ou impedir a formação de ressaca. Negativo. Tudo isso é o quê? A especulação imobiliária. Para que construir infraestrutura de hotel, de residência, de pousada, de bar, de restaurante em área de Restinga? Basta deixar e respeitar, né, assim, graças a Deus, respeitando uma faixa de vegetação de Restinga para depois começar a construir. Para que essa ganância? Um país que tem um dos maiores litorais, né? Países que tem, ou país que tem um dos maiores espaços de litoral do mundo. Essas pedras aqui não resolvem nada. Pedra, não existia pedra aqui. As pedras o nosso Deus criou, que são esses matacões, essas lajes naturais que refreia a força das águas marinhas, das ondas, de movimentação de ondas. Mas o homem destrói tudo. Ora, uma leitura mínima já mostra que isso aqui está errado. E quantos profissionais no Brasil tem que conhecem e sabem que isso aqui está errado? Então é necessário que as prefeituras, secretarias de meio ambiente, antes de tomar uma decisão, venham convidar e formar uma equipe técnica com profissionais não só da prefeitura, mas de fora, de outros órgãos. Tem CEPLAC, tem Embrapa, não é assim? Tem universidade federal, estadual, particular, tem instituições, tem ONGs. É tanta ONG que existe no Brasil, não é assim? E aí a participação do conhecimento, do saber popular. Então nós devemos realmente buscar conhecimento, leitura, vivência, experimentação, mas com base na ciência. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma requalificação do solo de Restinga que não está com base científica. E aqui a gente é aquele ditado: está se cavando a cova com as suas próprias mãos. É necessário a gente observar que nós, da nossa geração, nossa vida aqui é passageira, mas tem as futuras gerações, nossos netos e bisnetos. Cada atitude errada que nós, ou eu, tomamos e decidimos seguir aqui na Terra, nós vamos trazer complicação para a geração futura. Nós necessitamos reordenar essa orla marítima no Brasil. Ali em Salvador, na capital, também é um desastre. É tanto corrimão metálico, é tanto poste, mas a vegetação, não existe a vegetação primária, mas é necessário se fazer a recomposição, a revegetação da área do solo de Restinga no litoral brasileiro. Vai ali em Fortaleza, vai lá na praia de Iracema e passa ali uns dias, o mar avançando, o mar entrando nas galerias, nos prédios, os apartamentos, uma artéria que tinha um alto preço por metro quadrado, tudo desvalorizado. Agora só resta a Praia do Futuro. Antigamente ninguém queria construir na Praia do Futuro. Aí eles vão para lá, para a Praia do Futuro, vão destruir tudo. A vegetação de Restinga não vão respeitar e é
um nomadismo de destruição itinerante do meio ambiente. E, no entanto, as crianças vão para a sala de aula, os jovens, os adolescentes ou universitários estudam ecologia, mas aí quando vai para um ambiente natural, quem decide é quem não tem nenhuma intimidade com o meio ambiente. Porque muitas vezes o gestor público ele só fica na sala com ar-condicionado. Nem quando era criança nunca comeu goiaba no pé de goiabeira, nunca subiu num pé de mangueira para colher uma manga, né? E quer trazer proposta de ocupação e arborização da zona urbana, do solo urbano no nosso país. É corredor ecológico sem ter árvore, é calçada sem ter árvores, espécies endêmicas e espécies atípicas e diz que é corredor ecológico. Não existe isso. Corredor ecológico é quando nós entramos num bosque e no centro pode haver até uma estrada pavimentada ou natural, solo natural, mas não é bem assim. Nós ficamos aqui com Gênesis capítulo 2, o versículo 15, graças a Deus, para a nossa meditação. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Morro de São Paulo, Cairu, Bahia, dia 18 de agosto de 2023. Olha aqui, ó, a cadela tá catando lixo, ó, catando lixo, aí, tá vendo? Essa cadela aqui, ó, ela aprendeu a tirar o lixo da praia, tá vendo? Olha aí, ó. Viu? Tá tirando. O serelepe é um animal roedor, silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Tá olhando pra gente aqui, ó. Enzo, Liz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o Filipe. Olha o nosso amiguinho serelepe, olha. Ele tá fazendo a obra de Deus, tá enterrando a semente. Tá enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo? Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus, ele tá trabalhando, olha, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Tchau, serelepe! A vegetação ela é importante não apenas nesse exemplo, que é na contenção do mar, mas também como uma forma de proteção dos recursos hídricos. Que recursos esses? Lagos, rios, córregos e também a proteção do solo, como topo de morro. Ela tem essa característica que é a da manutenção do ecossistema, extremamente importante. É por isso que ela é chamada de área de preservação permanente. Prestou atenção? Permanente, ou seja, ela não pode ser retirada e ela vai variar de acordo com a nossa legislação na sua extensão. Por exemplo, um corpo hídrico com até 10 metros de largura, essa faixa de APP tem que ter no mínimo 30 metros de cada lado. Quer conhecer um pouquinho mais da área ambiental, desse mundo que eu amo trabalhar? Não esquece de me seguir, curte esse vídeo e compartilha com os amigos.
Você sabe qual é a importância da restinga? Essas plantas não são só um matinho qualquer que cresceu perto da calçada. As restingas são compostas de plantas nativas que servem de lar para vários animais. Além disso, ela também tem o trabalho de proteger o litoral da erosão costeira. Sabia dessa? O que achou da situação dessa restinga? Surreal, né? Meu nome é Bruno e a limpeza de hoje foi selvagem. Me enfiei no meio das plantas e tirei 17 kg de lixo em 1h15 de limpeza. Me diz aí, o que você pode fazer para ajudar a cuidar das restingas? Se quiser contribuir com o meu projeto de limpeza, é só mandar um aluno privado. Beira-mar com restinga versus beira-mar sem restinga. Eu já vinha falando com vocês aqui sobre a importância da restinga. Essa vegetação aqui que fica entre o mar e outros ecossistemas da Terra para várias coisas, dentre elas a questão da erosão, ou seja, a capacidade do mar em algumas épocas do ano de cavar um pouco mais aquela areia. Estou aqui diretamente de Itamaracá, Pernambuco, no terreno à frente à casa dos meus tios, onde a gente viu esse problema e viu que a gente poderia se utilizar dos mecanismos legais, do fato da restinga ser uma área de proteção permanente que deve ser preservada, para promover aqui uma restauração desse terreno que vocês estão vendo. A ideia é que a gente, primeiro, cercando o terreno com essas cercas aqui, impeça a entrada de pessoas que antes vinham para fazer festa, para utilizar o espaço, que essa vegetação da restinga possa ser, aos poucos, restaurada, né? A restinga é formada por vários tipos de plantas, desde aquelas mais baixinhas até mesmo arbustos, plantas um pouco maiores. E aí, para começar um pouco dessa restauração, eu fui atrás nos terrenos vizinhos e pegando algumas amostras de vários tipos de plantas. Vários tipos de restinho que a gente tem aqui. E agora a gente vai botar a mão na massa. Você sabe que bicho é esse? Parece uma mini capivara, né? Muito fofo. Eu acho que é um preá. Ele vive nessa restinga cheia de lixo, espremida entre o calçadão e a areia. A galera que vai à praia acaba destruindo a vegetação sem nem se ligar. Todo mundo, surfistas, barraqueiros, quiosques, moradores de rua, galera do futevôlei, da maromba, do beach tênis e muito mais. Quase ninguém tem consciência da importância desse pedacinho de natureza e acaba não respeitando ele. É claro que também está faltando cercamento, placas e lixeiras para ajudar a lembrar e educar as pessoas. Um total abandono dos órgãos responsáveis. O que não falta é vídeo do mar batendo no meio da rua aqui no Rio, né? Bora marcar a prefeitura aqui para ver se eles cercam e sinalizam todas as restingas até o verão? Segue aí para acompanhar as próximas limpezas e manda um alô se quiser apoiar o projeto. Para você ter uma ideia de como pode ajudar, hoje eu tirei 23 kg de lixo em 1 hora sozinho. Se você assistiu até aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que ama capivaras.